Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vou junto aí com vocês então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aqui de elementos de máquinas, tá? Então pessoal, nessa questão aqui que seria a questão número 1, nós temos aqui que uma barra cilíndrica ela possui 30 milímetros de diâmetro e ela é tracionada por uma força de tração aqui de 15 kN, tá? E ele quer saber qual é o valor da tensão no qual essa barra ela está submetida, né? Vamos fazer só um esboço rapidamente aqui para eu poder dar algumas explicações aí para vocês. Vamos supor aqui então que nós temos, né, essa barra cilíndrica que foi mencionada aqui, tá? E pessoal, ela tem aqui então um diâmetro, né, que seria a distância de uma borda até a outra aqui, que vale 30 milímetros, tá? Ela está sujeita aqui então a uma força de tração, que é uma força no sentido de tentar esticar ela, né, de puxar ela aqui, tá? E essa nossa força de tração, conforme foi dado pra gente aqui, ela vale 15 kN, tá? Então nós temos aqui esse diâmetro, né, pessoal? Ó, diâmetro que vem de uma borda até a outra, e ele vale aqui 30 milímetros, tá? 30 milímetros. Bom, pessoal, o que nós sabemos aqui da teoria aqui de elementos de máquinas é o seguinte, né? Se a gente puxa, então, né, ou seja, exerce essa força aqui de tração, a tendência aqui dessa barra é que a gente provoque um alongamento nela, né? E, pessoal, para a gente calcular essa nossa tensão que está sendo pedida aqui, tá? Temos uma equação matemática bem tranquila aí para a gente poder aplicar. A tensão geralmente a gente representa pela letra grega sigma, né? Isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer, tá, pessoal? Ela é meio feinha, ela parece um O com uma perninha assim, tá? E no caso aqui, qualquer tensão, pessoal, a definição que nós temos para ela, tá? Seria força dividido aqui pela área da seção transversal na qual essa força ela está aplicada. A seção transversal seria como se a gente fizesse um corte aqui, né? E aí analisasse simplesmente essa face que nós temos aqui, ó, tá? Só que nesse contexto aqui, pessoal, essa força que foi aplicada, ela é uma força de tração, tá certo? Então, esse valor nós já temos, né? Então, basta que a gente venha aqui e calcule o valor da área primeiramente, e a gente pode fazer a aplicação na nossa equação aqui, tá? Bom, primeiramente, então, calculando essa área, né, pessoal? Então, se ela é uma barra cilíndrica, a área dessa seção transversal aqui, então, vai ser representada aqui por um círculo, né? Uma circunferência. E nós sabemos aí que essa área ela é calculada fazendo-se π, que multiplica diâmetro quadrado, e isso aqui sobre 4, tá certo? Substituindo os nossos dados aqui, o que é que nós vamos ter, né? Nós vamos colocar aqui o π, que multiplica, tá? Pessoal, nosso diâmetro aqui, eu vou utilizar ele dado em milímetros mesmo, tá certo? Então nós vamos colocar aqui, ó, 30, e vamos nos lembrar, pessoal, que esse milli, o primeiro m que aparece aqui, ó, ele representa pra gente uma potência de base 10, né? O milli, pessoal, ele significa 10 elevado a menos 3, tá? E aqui nós vamos ter que isso tudo é elevado ao quadrado, ó, sobre 4, tá certo? E, gente, aí é só uma situação que ela é bastante importante aqui pra gente considerar, tá? Que quando a gente eleva ao quadrado tudo isso aqui, ó, tá? Então esse nosso número 2 aqui, ele vale tanto para o número, tá certo? Quanto para a potência, tá? Então, qual que é o cenário aqui que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o 30 elevado ao quadrado, que daria 900, tá? Vezes 10 elevado a menos 3, pessoal, ao quadrado, significa 10 a menos 3, que multiplica 10 a menos 3, tá? E 10 a menos 3 com 10 a menos 3 daria 10 elevado a menos 6, né? Lembra? A gente conserva a base e a gente soma aqui os expoentes, tá? Nós temos também uma propriedade da multiplicação que diz que uma potência elevada a outra potência basta que a gente multiplique. Então eu poderia fazer assim, ó, 2 que multiplica menos 3, daria menos 6 também, do mesmo jeito, tá? É só para deixar mais explicadinho aí para vocês, beleza? Eu vou apagar isso aqui. E aí, pessoal, para a gente resolver esse cálculo aqui, a gente vem e utiliza uma calculadora científica, né? Uma boa calculadora científica para fazer ele pra gente, tá? Eu vou pegar uma aqui, que é um aplicativo, né, de calculadora, mas esse aplicativo aqui é o emulador da Casio 991, tá? Então qualquer calculadora científica faz esse cálculo aqui. Eu vou começar aqui com esse botãozinho de fração, ó, tá certo? E nós vamos colocar primeiramente o π, então ó, é Shift, e em cima da tecla expoente aqui, ó, nós temos o π, que multiplica, tá? Vou abrir um parênteses e vamos colocar do jeito que tá ali, ó, 30 vezes, tá? O nosso 10
E eu tenho aqui um botãozinho para elevado, tá? Que qualquer calculadora tem, a menos 3, tá? Vou sair daqui e vou fechar o parênteses, ó. Agora nós vamos elevar ao quadrado, né? O x ao quadrado, e aqui nós vamos dividir por 4, beleza? A hora que a gente aperta o igual, esse daqui é o valor que nós temos, tá? Ó. Pessoal, esse número tá muito ruim, né, da gente trabalhar com ele assim, tá? Então eu vou transformar isso aqui em unidades de engenharia, tá certo? Então basta que a gente venha aqui, pessoal, qualquer calculadora científica tem essa tecla chamada ENG aqui, ó, tá? E aí esse padrão de engenharia aqui, ela já vai colocar para vocês, tá certo? Em modo de engenharia. Então os modos de engenharia, eles vão sempre de 3 em 3, né? Por exemplo, o menos 3 é mili, tá? O 10 elevado a menos 6, que é o caso que nós temos aqui, ó, tá? É o micro, beleza? E assim a gente avança. Então, ó, o que nós vamos ter aqui seria 706,85, tá? E a unidade de medida que nós vamos ter aqui, vezes 10 elevado a menos 6 em metros quadrados, né, pessoal? Então nós vamos colocar isso aqui, ó. Então o resultado que a gente teve foi 706,85, tá? Vezes 10 a menos 6, não podemos nos esquecer, beleza? E metros quadrados, tá certo? E pessoal, o 10 elevado a menos 6 metros quadrados, a gente também chama ele de milímetro quadrado, tá? Então se vocês por acaso quiserem expressar essa área assim, ó, a área é igual a 706,85 milímetros quadrados, tá? Lembrando que o 10 elevado a menos 3 é o mili, né? Quando a gente eleva mili ao quadrado, a gente tem aqui então o nosso milímetro quadrado. Eu poderia ter feito aqui com milímetro o cálculo também, tá certo? Bom, então agora a gente vem aqui e faz a aplicação aqui da nossa equação para poder calcular o valor dessa tensão, tá? Então nós temos aqui, ó, 15 kN, e eu vou escrever ela assim, tá, pessoal? O quilo ele vale 10 a terceira, né? Que é a mesma coisa que 1000, então 15 kN seria 15.000 newtons aqui, ó, tá? Sobre, beleza? Esse nosso cálculo aqui, que é 706,85 milímetros quadrados. E por que eu coloquei então a nossa tração aqui em newtons, né? Pessoal, porque nós sabemos o seguinte, no Sistema Internacional de Unidades, se eu fizer newton dividido por milímetro ao quadrado, isso aqui resulta pra gente em MPa, ou seja, megapascal, tá certo? Então fica tranquilo aí pra gente poder executar o nosso cálculo, ó. Então, a gente vai fazer o cálculo com os números, 15.000 dividido por 706,5, isso aqui dá um valor de, deixa eu achar meu rascunho aqui, 21,221, tá? Se eu fizer 15.000 dividido por 706,85. E quando a gente faz newton por milímetro quadrado, a nossa unidade já fica prontinha aqui, que é o MPa, ou seja, megapascal, tá certo? Então esse daqui é o valor da nossa tração, aliás, a nossa tensão aí que nós estamos procurando, beleza? E qualquer dúvida, qualquer situação é só vocês me chamarem, tá? Vamos avançando aí.